Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, amados. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor. Se tiver alguém do seu lado, dê-lhe um abraço, diga boa noite, graça e paz, que o Senhor abençoe nessa noite. A maioria de nós vem direto do trabalho, está cansado, e um abraço sempre faz bem, não é? Aleluia. A gente sempre começa com um textozinho da palavra, a gente sempre chama de gotinha de sabedoria, alguns chamam de bizu de Deus, né? Eu queria levá-los hoje a Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Evangelho de São Lucas, capítulo 16. Quero ler com você o versículo 16. Quem já abriu, diga amém. A maioria já abriu, né? Lucas 16, segundo o Evangelho. Depois de Mateus, vem Lucas. Estou vendo gente enrolada aí, né? Muito novo convertido. Perdoável. Ok? Amém ou não? Amém. Versículo 16. Lucas 16, 16 são palavras de Jesus aos fariseus, né, aos quais ele chama de gananciosos, porque zombavam dele, pessoas que estavam se achando acima dos outros, se justificavam pela lei. E Jesus então, no versículo 16 diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem forceja ou emprega força por entrar nele. Vou repetir. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. É o que está escrito aí, sim ou não? Para a gente entender bem, eu queria que você repetisse após mim. São muitas versões. Lê-se assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus. Agora preste atenção, todo homem, uma vez mais, todo homem emprega força para entrar nele. Pode sentar um pouquinho, entrar no reino. Eu queria deixar essa meditação inicial de 10 minutinhos que a gente sempre faz, para tentar trazer algum conhecimento para o dia a dia a respeito dessa palavra. Quando Jesus fala aos fariseus, a lei e os profetas vigoraram até João, ele está dizendo que a palavra vigorou até João, a palavra profética, o valor da palavra única de Moisés, a lei, a revelação profética, o valor dos ensinos proféticos, que os judeus reconheciam como sendo palavra de Deus, e tão somente aquilo, lei e profeta, a Torá e a palavra dos profetas. Ele está dizendo a palavra profética, aquela em que até então o profeta dizia, assim diz o Senhor, vigorou até João, e João acabou. De João para cá é anunciado o evangelho do reino de Deus, e no evangelho já não se diz, assim diz o Senhor, diz, assim está escrito. O que Deus tinha a revelar a priori, quando o assunto é salvação, profeticamente a palavra assim diz o Senhor foi até João. Depois de João, depois que o evangelho entra à terra, João foi o quarto dos evangelhos, Jesus diz assim, essa palavra profética que vocês conheceram antes do período intertestamentário, porque de Malaquias, o último livro do Velho Testamento, até Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, houve um silêncio de voz profética de quase 400 anos. De Malaquias, o último livro do Velho Testamento, até Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, até o escrito do Evangelho, houve um silêncio na terra de voz profética de quase 400 anos. 4 séculos. Imagine daqui até 4 séculos, para você ter uma ideia de quanto tempo de voz profética, na qual o povo da última geração de Malaquias ouvia assim diz o Senhor,
assim diz o Senhor, Malaquias, Zacarias, Oséias, Moisés, Isaías, todos os profetas, quando tinham a revelação de Deus ao povo, eles se apresentavam ao povo, e eu queria que você prestasse atenção disso, dizendo, assim diz o Senhor. Depois dos 400 anos de profeta, Deus levanta os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. E aqui, pela boca do profeta João, no tempo do profeta João, do evangelista João, Jesus se dirige aos fariseus e diz assim, ó, a lei, como única revelação de Deus, a palavra profética, como até Malaquias, como única revelação de Deus, terminaram em João. De João para cá, não é mais profecia nem lei, é evangelho, é graça. Jesus dividiu a história. Agora, não é nem sobre isso que eu quero chamar a sua atenção hoje, porque isso é histórico. A gente já estudou isso aqui no passado. Mas é que, a despeito de o tempo da graça ter sido inaugurado, de a palavra profética ter terminado, de a dureza da lei ter terminado, enquanto cumprimento de palavra única revelada de Deus, e ter sido iniciado o tempo da graça em Jesus, ainda assim esse versículo diz que, embora o reino dos céus seja pregado em João, todo homem emprega força para entrar nele. A graça, portanto, não é um tempo que, porque a graça que a gente aprende sendo favor imerecido, a gente pode viver uma vida dissoluta, uma vida completamente irresponsável, uma vida completamente destituída de comunhão, de obediência, de graça, que a gente acha que porque estamos da graça é um favor imerecido, a gente vai herdar o reino dos céus. Não, mas o sacrifício, pastor, ficou no passado. A ordenança, o cumprimento do dever, da obediência, da responsabilidade, é no tempo da lei, não, agora o tempo da graça. A graça me ensina que não é mérito meu, então aconteça o que acontecer comigo, faça eu o que fizer, o reino dos céus me está garantido. Não emprego força nenhuma para fazer isso. É aí que está um engano gravíssimo na vida de muitos crentes com os quais eu tenho me encontrado. Hoje eu me encontrei com alguém, hoje não, ontem. Esse alguém, líder de igreja, na verdade apostatou da fé. Ele continua aqui onde eu estou, ministrando ao povo, mas ele não lê a Bíblia mais com os olhos de alguém que está debaixo da graça. Ele já questiona tudo a respeito do Evangelho. Eu também. Os princípios são inquestionáveis. E ele então começou a me falar da sua vida, da sua visão, achando que eu sou um homem, sei lá, inteligente, moderno, como ele falou a meu respeito. Eu entenderia a vida dissoluta que ele está vivendo. Eu falei, não, a vida que você está vivendo não é uma vida moderna. A vida que você está vivendo é uma vida carnal. A vida que você está vivendo não é uma vida filosófica, nem intelectiva. A sua vida é uma vida de apóstata. E você só não sai de trás do púlpito porque você tem interesses materiais para estar lá. Porque se você não crê no que você prega à multidão, você não pode mais pregar à multidão. Você vive uma vida de apostasia. E ele ficou chateado comigo. Ele achou, pensei que se eu tivesse uma cabeça melhor. Pensou errado, minha cabeça é ruim quando o assunto é evangelho e negociar princípios do evangelho. Não pense porque eu ando de moto, porque eu gosto de calça jeans, porque eu gosto de praia, porque eu sou moderninho. Não sou daqueles pastores cascudões que eu negocio o evangelho, não negocio. Você apostatou da fé. Ele saiu meio brigado comigo. Ele saiu escandalizado comigo. E aí ele saltou para a frase, mas pastor, o senhor não está entendendo, o senhor não está alcançando a minha visão. Nós estamos no tempo da graça. Eu não tenho que me abster de mais nada. Eu não tenho que sacrificar mais nada. A graça diz que eu recebo mesmo que eu não mereça, então não é mérito meu. Eu posso viver como eu quiser. Eu posso dar vazão a todos os meus sentimentos, a todos os meus desejos. Eu posso viver a vida com intensidade. Eu posso viver a vida como quem curte a vida, com tudo que a vida pode dar. Pastor, nós estamos livres. É
liberdade. Com isso eu concordo, nós somos livres. A Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar. Quantos aqui foram libertos pelo Filho? Levante a mão. Eu sou liberto, pastor. Pois bem, olha o que essa palavra diz. Se pois o Filho vos libertar, o que diz o texto? Verdadeiramente sereis livres. Então nós somos livres para fazer o que quiser. Só que essa liberdade que Cristo nos dá para fazer o que quiser é uma liberdade tão grande que quando o que eu quero fazer, minha carne quer fazer, é confrontada com a palavra, é pela palavra reprovada, embora o meu corpo queira muito, minha alma deseje muito, meu ser deseje mais, se isso confrontado com a palavra é reprovado, eu sou livre para vencer essa tentação, eu sou livre para vencer esse desejo, eu sou livre para obedecer a palavra. O homem sem Jesus não consegue isso. Aquele que comete pecado é o quê? Escravo dos pecados. Agora, nós que somos livres, não somos mais tentados pelo pecado ou somos? Quem é tentado pelo pecado aqui? Pelo amor de Deus. O tempo inteiro. Porque o pecado é gostoso. Me diga um pecado que é ruim. Pensa aí, diga um pecado que é ruim. Não existe. Então nós somos tentados pelo pecado, mesmo aquele pecado que a minha alma apostatada, minha mente secularizada diz assim, ó, não tem problema nenhum. Só que embora minha mente secularizada, minha alma apostatada diga que não há problema nenhum porque o meu corpo deseja, a palavra de Deus que foi ontem, hoje e será eternamente diz assim, Neil, isso não é do coração do Pai. Então quando você é livre e a tua mente diz, não há problema, e a palavra de Deus diz, há problema, você é livre para dizer à tua mente, mente, você está enganada, coração, você está enganado, meu corpo, você está enganado, porque você está em confronto com a palavra de Deus, e a palavra de Deus não muda jamais. Então eu tenho que empregar força, eu tenho que sacrificar para que eu não ceda. Foi que aquele pastor já disse que não precisa mais. E eu tenho me encontrado com um monte de crentes assim, jovens, que vivem uma vida como se Jesus fosse um idiota. Ou se não fosse um idiota, fosse um cego. Se não fosse o cego, um míope, que usa fundo de garrafa. Ele não vê nada. Ele não se importa com nada. Viva como que se ele não existisse, como se ele fosse um cego. Diga para sua alma, come, bebe, folga a alma. Porque tens depósito para muito dia. E você vai ver mais cedo ou mais tarde, um dia ou outro, Jesus falando, louco, hoje te pedirão a tua alma e o que tens guardado para quem será. Então esse texto diz que embora eu esteja na graça, embora o evangelho do reino seja pregado, ainda assim eu preciso fazer força para entrar nele. Eu preciso praticar algum tipo de sacrifício para entrar nele. Agora, quando a Bíblia fala de força, força contra o quê? Não é força da religião. Não é o fato de eu ter que usar um terno no calor de 50 graus. Faz força, pastor, usa terno. Isso é sacrifício ou nada. Para que eu preciso usar um terno? Onde é que está escrito que eu tenho que usar um terno? Onde é que está a obrigação? Usar uma calça jeans é um pecado para quem? Se não só no olho do crente tradicional, descerebrado. Sacrificar o que? Ah, não posso mais raspar a perna, pastor. Agora eu sou de Deus. Não posso mais fazer depilação nas axilas, pastor. Tem que ficar com uma barba do profeta. Aonde que está escrito isso? Esse é um sacrifício para quem? Você acha que Deus se importa com o tamanho do cabelo nas suas axilas aonde? É o sacrifício dos usos e costumes. Não é disso que Deus está falando. Quando a Bíblia diz que o homem emprega força para entrar no reino dos céus, fala que a gente emprega força primeiro contra nós mesmos. Contra nós quando? Quando o nosso corpo nos direciona para um lugar e a nossa alma sabe que, embora o nosso corpo deseje, nossa alma sabe que Deus não se agrada com aquilo. Nosso desejo, nossa carne impulsiona para um lado, mas embora nós estejamos lá sentindo prazer na carne, a nossa alma diz assim, ó, você sabe que você está errado. O Espírito Santo de Deus habita em você, amém ou não, amado? E você sabe que quando a gente está errado, o Espírito Santo fica piscando a luzinha amarela assim dentro da gente. E enquanto essa luzinha amarela pisca dentro de você, é a esperança.
Porque na vida de alguns ela para de piscar, você já não tem mais sentimento do pecado. E aí, como eu já preguei, você vira o mentiroso de si mesmo. Tem nada a ver, pastor. Todo mundo faz, pastor. Ah, pastor, o senhor é muito careta, pastor. Pô, eu acho que não tem nada a ver. Pois é. Agora, você que faz o diagnóstico do pecado, não tem nada a ver? Diga para você, seja pelo menos honesto, se a tua comunhão com Deus está a 100%. Diga para você que você está bem com Deus, para você poder acreditar no seu diagnóstico. Porque se você é no mínimo homem, não precisa nem ser homem de Deus, é homem, e olha para o teu relacionamento com Deus, teu encontro com a palavra, e bate-papo com Deus através da oração, e percebe que você não é lá essas coisas diante de Deus, tudo no que você não pode acreditar é no seu diagnóstico. Então, quando o teu coração diz assim, não tem nada a ver, pastor, não acredita nele, se esse coração não tiver 100% em Deus. Duvide de si mesmo. E é contra esse eu que se transforma em mentiroso de mim mesmo, contra o que eu tenho que empregar força. Empregar força contra o diabo. Sim, porque a Bíblia diz que quem é nascido de Deus, o maligno não toca. Agora, se eu de fato não sou nascido de Deus, esse texto diz que o diabo me toca. Então, andar no reino, andar no evangelho, é ser capacitado para lutar contra esse diabo, que a Bíblia diz que não é invencível, que se a gente se sujeita a Deus, resiste o diabo, luta contra o diabo, o que ele faz? Foge de nós. Ou você acredita nisso, ou rasga a Bíblia. O diabo não é invencível. Quando você ouve o tempo inteiro, pastor, o diabo está se levantando, pastor, ora por mim, pastor, não estou aguentando mais, pastor, eu quero morrer, me leva a Deus, o diabo está furioso, o diabo está furioso. Você queria que o diabo estivesse como alegre? Você acha que o diabo está furioso só contra você? Olha, qual o problema dele estar furioso? Se a Bíblia diz, se você sujeita a Deus, resiste a ele, ele foge. Então, quando você estiver com medo do diabo, tenta mudar o foco do teu medo. Fica com medo de si mesmo. Porque se esse teu eu estiver no altar, você pode esquecer o diabo, porque ele não tem poder contra a tua vida. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Força contra eu, contra o diabo, contra o mundo, contra o meu tempo, contra esses dias penosos que estão aí, dias desgraçados, como eu falo sempre, completamente destituído da graça, dias malignos, perversos, dias nos quais o diabo está matando, roubando, destruindo com muita facilidade. Esse texto está dizendo, se você emprega força para entrar no reino de Deus, você vai lutar contra esse tempo e vai vencer, amado. Vai vencer, e você não vai ver a obra de Deus desconfigurada no teu coração, como eu vi na vida de um pastor, um homem presidente de uma igreja, que já não crê mais na Bíblia como palavra de Deus, em nome de uma modernidade idiota, em nome de uma modernidade que ele não percebeu, secularizou a sua alma. Sabe que eu incentivo a leitura, eu leio de tudo, trabalho arduamente para ter uma igreja contextualizada, caminho na contramão da igreja evangélica no Brasil. Sou contra essa estrutura que está aí massacrante, submetida a mamão, que só fala de dinheiro e prosperidade, você sabe disso. Paga um preço alto por causa disso, mas toda essa minha capacidade de remar contra a maré, nunca jamais, espere em Deus, vai conseguir secularizar a minha mente. A nossa mente precisa continuar a ser, como diz a palavra, a mente de Cristo. Vós tendes a mente de Cristo. Quando você estiver diante de uma tentação e a tua mente te levar a se submeter a ela sem luta, questione a tua mente assim, vamos pensar com a mente de Cristo. Deixa eu ver o que Jesus pensaria sobre isso. O que Jesus diria? O que Jesus acharia disso? Talvez pensando assim você consiga vencer melhor o teu eu, você consiga vencer melhor o mundo, você consiga vencer melhor o diabo. E quando a gente vence o eu, o qual a Bíblia diz que a gente tem que negar como primeiro, quando a gente vence o inimigo das nossas almas, a gente vence o mundo, a gente vai viver em vitória, amado.
haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós vamos estar firmes na rocha que é Cristo Jesus, e vamos ver cumprida na nossa vida 1000 caindo ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos abalados, nós não seremos atingidos. Deus te abençoe com essa capacidade, irmão, de vencer a si mesmo, o mundo e o diabo, porque só assim vale a pena servir ao Senhor. Amém, irmão? Vamos aplaudir o Senhor, vamos ficar em pé, vamos adorar o seu nome.